3 horas depois de começar, a Terceira Guerra Mundial já matou 3 bilhões de pessoas. Não com balas, não com tanques, com ogivas nucleares. Moscou não existe mais. Washington é cratera fumegante. Pequim evaporou. E também Londres, Paris, Berlim, Tóquio, todas desapareceram em segundos. E você está no Brasil. São Paulo, Rio, Brasília, olhando o céu, esperando, porque sabe que mísseis estão no ar e que em minutos, talvez horas, pode ser nossa vez. Quanto tempo o Brasil tem? Dias, semanas, meses, ou já acabou e você só não sabe ainda? Hoje começa a série mais importante deste canal. 4 episódios analisando exatamente o que acontece com o Brasil em uma terceira guerra mundial. Episódio 1. Cenário nuclear. O pior pesadelo. O fim de tudo. E a pergunta que ninguém quer fazer, mas precisa: tem alguma chance? Vamos descobrir. Antes de começar, se inscreve no canal. Essa série vai ser referência, vai ser completa, vai ser brutal. Então aperta o botão vermelho aqui embaixo. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Deixa o like, porque essa série precisa alcançar o máximo de pessoas possível. E prepara a mente, porque os próximos 18 minutos vão te mostrar cenários que você nunca quis imaginar, mas precisa conhecer. Vamos lá. Primeiro, a estrutura da série. 4 episódios. Episódio 1. Hoje. Cenário nuclear. Guerra atômica total. O apocalipse. Episódio 2. Próximo. Cenário convencional. Guerra prolongada sem armas nucleares. O mais provável. O episódio 3. Cenário cibernético. Guerra invisível. Ataques digitais. Colapso sistêmico. Episódio 4. Preparação. O que fazer? Como sobreviver? Um guia prático. Cada episódio é autossuficiente, mas juntos formam análise completa. Então acompanhe a série toda. E agora vamos ao cenário que ninguém quer pensar, mas todos temem. Uma guerra nuclear total. Cenário A. Guerra nuclear total. Estados Unidos da América e Rússia trocam ogivas nucleares. China entra. A Europa é destruída. Acontece o inverno nuclear. Radiação global. Fim da civilização como conhecemos. Esse é o pior cenário. E nele, Brasil também morre. Talvez demore mais. Talvez algumas regiões remotas sobrevivam, mas civilização brasileira colapsa. Como começa? Várias possibilidades. O conflito na Ucrânia escala. A OTAN intervém diretamente. A Rússia usa arma tática nuclear. A OTAN responde. A Rússia lança os ICBMS. Os Estados Unidos da América lança de volta. Então, China entra. Em 40 minutos, 3.000 ogivas nucleares foram lançadas. Ou começa no Oriente Médio. Israel e Irã. Irã desenvolve arma nuclear. Israel ataca preventivamente. O Irã responde. O Paquistão entra. A Índia responde. A China se envolve. Os Estados Unidos da América protegem Israel. E a Rússia protege o Irã. E o espiral se descontrola. Ou começa em Taiwan. A China invade. Os Estados Unidos da América intervêm. Uma batalha naval. A China afunda porta-aviões americano. Os Estados Unidos da América responde com um ataque massivo. A China vê que vai perder e usa nuclear tático. Os Estados Unidos da América retalha. E acabou. As trocas nucleares começam. Não importa como começa. Importa o que acontece depois. E acontece o seguinte. Primeiras 2 horas. A fase de lançamento. 3.000 ogivas nucleares no ar. O tempo de voo de ICBM da Rússia para os Estados Unidos da América. 30 minutos de submarino próxima à costa. 10 minutos. Não há defesa que funcione contra o volume. O sistema antimíssil americano intercepta talvez 20%. 80% chega ao alvo. E cada ogiva moderna é 10 a 50 vezes mais poderosa que a Hiroshima. A Hiroshima matou 200.000 pessoas com uma bomba de 15 quilotons. Ogiva moderna, 500 quilotons, 1 megaton. Uma ogiva dessas, no centro de São Paulo, mata 1,5 milhão. Instantaneamente. Mais 2 milhões nos dias seguintes de radiação. Destrói uma cidade inteira, em raio de 15 quilômetros. Alvos primários. Na fase inicial, capitais, bases militares, instalações nucleares, centros do comando. Então Washington some. Moscou desaparece. Pequim desaparece. Londres desaparece. E Paris. E também Berlim. Todas as bases militares da OTAN. Todas as bases russas. Todas as bases chinesas. O bombardeio mútuo. A destruição é assegurada. E em 2 horas, 400 cidades desapareceram. 2 bilhões de pessoas mortas.
E o Brasil? O Brasil não é alvo inicial. Por quê? Porque o Brasil não tem arma nuclear, não tem base americana importante. Não é ameaça militar. Então os mísseis não vêm para cá ainda. Então nas primeiras 2 horas, o Brasil assiste. A televisão mostra cogumelos atômicos ao redor do mundo. Notícias de destruição. E a população brasileira entra em pânico absoluto. As pessoas tentam sair das cidades. As estradas ficam bloqueadas. Os aeroportos colapsam. E o governo tenta manter o controle. Mas ninguém obedece, porque todos sabem. Se a guerra nuclear começou, é questão de tempo, até chegar aqui também. Primeiras 24 horas. A fase de expansão, os países que não foram atingidos inicialmente começam a ser alvos secundários. Por quê? Porque os países em guerra não querem deixar nenhuma potência não aliada intacta. Então a Argentina é atingida, Chile, África do Sul, Austrália, qualquer país com infraestrutura significativa. E o Brasil? O Brasil tem usinas nucleares. Tem a Angra 1, Angra 2, Angra 3. Tem os centros de pesquisa nuclear. Tem instalações militares. E principalmente, o Brasil tem recursos que as potências vão querer no pós-guerra. Então Brasil vira alvo secundário. E os mísseis chegam. Onde? Brasília. Com certeza. A capital federal. O centro de governo. Mesmo sendo um governo inútil, é símbolo. Então Brasília recebe pelo menos uma ogiva. O centro da cidade evapora. 500 mil pessoas mortas instantaneamente. São Paulo, a maior cidade, o centro econômico, recebe múltiplas ogivas. O centro de São Paulo deixa de existir. ABC, Campinas, toda a região metropolitana devastada. 20 milhões de pessoas. Metade morre nas primeiras 24 horas. A outra metade nos próximos dias de radiação e ferimentos. Rio de Janeiro, a segunda maior cidade, centro cultural, com base militar e porto estratégico, recebe as ogivas. O centro do Rio vaporiza. Niterói vai junto. A região metropolitana destruída. 10 milhões de mortos. Outras capitais, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, todas recebem pelo menos uma ogiva, porque o atacante não quer deixar nenhum centro urbano capaz de se reorganizar. Então todas as grandes cidades brasileiras são atingidas, e 70 milhões de brasileiros morrem no primeiro dia. Mas o Brasil é continental. O interior não é atingido. As cidades pequenas do interior dos 50 mil, 100 mil habitantes, não são alvos. Não vale o desperdício de ogiva. Então o interior sobrevive à fase inicial. E é isso que importa. 150 milhões de brasileiros no interior sobrevivem. Por enquanto, primeira semana. Os efeitos imediatos pós-ataque. A radiação. As nuvens de partículas radioativas se espalham. Os ventos levam de São Paulo para interior, de Brasília para Goiás, de Porto Alegre para interior do Rio Grande do Sul. E todos que estão a favor do vento adoecem. Síndrome de radiação aguda. Náusea, vômito, diarreia, hemorragia interna e morrem. Não há tratamento. Não há hospital funcionando. Morrem em questão de dias. A infraestrutura colapsa completamente. A rede elétrica nacional se desintegra. As usinas foram destruídas ou pararam. Sem eletricidade em lugar nenhum. Água. Sistemas de bombeamento param. Sem água encanada. Comunicação. As torres de celular mortas. Internet morta. Telefone morto. Rádio. Algumas estações de rádio locais com gerador podem continuar funcionando, mas a maioria para. E a população fica sem informação, sem saber o que está acontecendo. Só sabe que o mundo acabou. Comida. Supermercados das cidades grandes foram destruídos ou saqueados. O interior ainda tem estoque, mas sem a logística, sem os caminhões rodando, sem combustível, o estoque não renova e começa a escassez. Pessoas no interior começam a passar fome na primeira semana. E pior, refugiados. Os sobreviventes das cidades destruídas tentam fugir para o interior. Milhões caminhando, irradiados, feridos, desesperados, e chegam nas cidades pequenas do interior. E não tem comida para todos. Não tem água para todos. E começa o conflito. Locais contra refugiados. A violência explode. E as cidades pequenas que sobreviveram aos ataques nucleares entram em guerra civil. Primeiro mês. O inverno nuclear começa. As explosões nucleares lançaram bilhões de toneladas de fuligem na atmosfera. A fuligem sobe para a estratosfera, bloqueia o Sol, e a temperatura global cai 15 graus. No Brasil, a temperatura em São Paulo, que deveria ser 25 graus, está 10 graus. No Sul, que deveria ser 15, está 0. Neva no sul do Brasil.
Neva onde nunca nevou. E a agricultura para... Plantas não crescem sem sol, sem calor, tudo morre. E a fome que já estava começando se torna absoluta. E a radiação continua matando. A água está contaminada. O solo está contaminado. Os animais morrem. Os peixes morrem. E os humanos que sobreviveram ao ataques começam a morrer de envenenamento lento. O câncer se desenvolve. Leucemia. O sistema imunológico colapsa. E não tem remédio. Não tem hospital. Morrem. 6 meses. O Brasil não existe mais como nação. O governo desapareceu. As forças armadas desintegraram. Não há autoridade central. E o território se fragmenta. Cada região por si. Sul tenta se organizar. Gaúchos, catarinenses, paranaenses formam pequenas comunidades fortificadas. Racionam comida. Protegem o território e matam qualquer um que tenta entrar. Porque os recursos são limitados. É a sobrevivência. Centro-Oeste, Amazônia, Norte, essas regiões que têm mais espaço, menos densidade, têm mais chance. Pequenas comunidades rurais continuam existindo, plantando que podem na escuridão do inverno nuclear, caçando, pescando e sobrevivem. Não, bem, mas sobrevivem. Sudeste, região que foi mais atingida, é zona morta. A radiação é letal por décadas. Ninguém entra, ninguém vive lá. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, todas são Chernobyl multiplicado por 1000. Nordeste, metade das capitais foi destruída. O interior sofre de fome, de falta d'água que já era problema antes, e agora é catastrófico. O sertão vira deserto literal, e a população que sobreviveu tenta migrar. Para onde? Não há lugar, e morrem no caminho. 1 ano. O inverno nuclear atinge pico. A temperatura global caiu 20 graus. No Brasil, regiões que nunca viram neve agora têm neve permanente. A agricultura é impossível, não cresce nada. E a população que sobreviveu até aqui está morrendo de fome. O canibalismo acontece. Não é generalizado, mas acontece. Em comunidades isoladas, desesperadas, porque não há alternativa. A radiação diminuiu em algumas áreas, mas em outras ainda são letais. E as marcas genéticas aparecem. Crianças nascendo com deformidades. Taxa de câncer é 90%. Expectativa de vida cai para 30 anos. Quem sobrevive, sobrevive com deformidade. Doente. Sofrendo. 2 anos. O inverno nuclear começa a recuar. A fuligem lentamente assenta. Sol começa a aparecer novamente. A temperatura sobe. Lentamente. Muito lentamente. E os poucos que sobreviveram tentam plantar novamente. O solo está contaminado, mas não há escolha. Plantam. E algumas plantas crescem. Contaminadas mais crescem e comem. Sabendo que vão morrer de câncer, mas comem. Porque fome agora é pior que câncer em 10 anos. População do Brasil, de 215 milhões, sobram talvez 20 milhões, 10%, 90% morreram. Nos ataques, na radiação, na fome, no frio, na violência. E os 20 milhões que sobraram estão espalhados, isolados. Pequenas comunidades, sem comunicação entre elas, sem governo, sem nação. O Brasil deixou de existir. 5 anos. O mundo não se recuperou. Não vai se recuperar. A civilização industrial acabou. Não tem como reconstruir. O conhecimento foi perdido. As pessoas que sabiam foram mortas. Os livros foram destruídos. A internet não existe mais. E a humanidade que sobrou regrediu, de volta para a era medieval. Talvez pior, porque a era medieval tinha solo limpo, tinha clima estável. E o pós-nuclear não tem nenhum dos dois. O Brasil especificamente, algumas comunidades no sul conseguiram manter alguma organização. Pequenas vilas fortificadas. Agricultura de subsistência. Comércio local. Mas nada parecido com o Brasil que existia. No norte, algumas comunidades ribeirinhas na Amazônia sobreviveram. Porque a Amazônia é remota, não foi atingida diretamente. E recursos naturais ainda existem. Pescam, caçam e vivem. Difícil, mas vivem. Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, regiões que eram agronegócio, desertos agora, o solo morto. Sem ninguém. No Nordeste, pouquíssima gente. E lutando contra a seca, que ficou ainda pior com mudança climática causada pela guerra. E a longo prazo, 100 anos, o Brasil vai se recuperar? Não como nação. Talvez pequenos grupos sobrevivam. E em 1000 anos, quando a radiação diminuir significativamente, quando o clima estabilizar, quando a flora e fauna começarem a retornar, talvez descendentes dos sobreviventes reconstruam algo, mas não será o Brasil. Será outra coisa. Algo bem primitivo.
tribal, sem memória do que foi. Então, essa é a realidade de cenário nuclear. O Brasil não é o alvo principal, mas é atingido. E os que não morrem nos ataques morrem depois de radiação, de fome, de frio, de violência. E a civilização brasileira acaba. Não resta nada. Há algo que pode ser feito? Individualmente, se você tiver aviso prévio de horas, talvez. Você pega a sua família, dirige para a região mais remota possível. Amazônia Profunda, Serra Gaúcha, Pantanal. Lugares longe de qualquer alvo. Leva um estoque de comida enlatada para meses. Leva ferramentas, leva sementes. E constrói bunker improvisado. No subsolo, com cobertura de terra, de pelo menos 1 metro. Isso bloqueia a radiação inicial. E você fica lá dentro por semanas. Até a radiação externa diminuir, e depois sai. E tenta sobreviver no mundo destruído. É possível? Tecnicamente sim, realisticamente. Quase impossível. Porque você precisa de uma sorte absurda. Precisa não estar perto de nenhum alvo. Precisa não receber radiação do vento. Precisa ter comida suficiente para atravessar o inverno nuclear. E precisa não ser morto por outros sobreviventes desesperados. Chances, 1%. E talvez menos. E a preparação governamental? O Brasil tem plano de defesa civil para uma guerra nuclear? Não, zero. Não tem bunker público. Não tem sistema de alerta. Não tem estoque estratégico suficiente. Não tem nada. Então, se uma guerra nuclear acontece, o governo brasileiro é tão inútil quanto sempre foi. E a população está completamente sozinha. Comparação com outros países, o Brasil se sai melhor que a Europa. A Europa é destruída totalmente. Melhor que o Japão. Do Japão não sobra nada. Melhor que a China. A China recebe milhares de ogivas. Pior que a Austrália, talvez. A Austrália é remota. Pode escapar dos ataques diretos. Igual ao sul Argentina, que fica no sul da América do Sul, pode ter bolsões de sobrevivência. E a conclusão do cenário nuclear? Não tem vencedor. Todos perdem. A humanidade perde. E o Brasil, mesmo não sendo combatente, morre junto. Porque a guerra nuclear total não poupa ninguém. Mas esse é o pior cenário. O cenário pesadelo. E a probabilidade? Baixa. Não zero, mas baixa. Porque os líderes mundiais sabem o que significa. Sabem que é suicídio. Então a chance de uma guerra nuclear limitada, sim, uso tático de 1, 2 armas pequenas. Mas escalada para a troca total? Improvável. Não impossível, mas improvável. E é por isso que os próximos episódios importam mais. Porque os cenários mais prováveis são outros. Cenário convencional. Cenário cibernético. E nesses, o Brasil tem chance real. Nesses, a preparação faz a diferença. Nesses, você pode sobreviver. Então ficou claro o pior cenário. Agora você sabe o que não pode acontecer. Porque se acontecer, acabou. Mas também sabe que há cenários onde há esperança. E vamos explorar todos. Muito obrigado por assistir o primeiro episódio dessa série. Se você quer os próximos, se inscreve no canal agora. Ativa o sininho, deixa o like, porque os próximos episódios trazem esperança, trazem estratégia, trazem preparação real. Fique preparado, fique consciente e fique vivo para o próximo episódio.